Minhas caras, meus caros, vou falar aqui de dois assuntos, ainda do arcabouço fiscal e do anúncio feito ontem à noite pelo ministro Ricardo Lewandowski, que deixará o STF no dia 11 de abril, um pouquinho antes da data limite, quando completa 75 anos. Comecemos pelo arcabouço fiscal. Vocês sabem que eu gostei da proposta, deixei isso claro ontem no programa da Coisa, escrevi hoje a minha coluna na Folha, elogiando aquilo que foi anunciado em um texto imenso nesta madrugada no UOL, né? Como sabem, eu gosto de escrever bastante, também além de falar bastante. Sim, eu acho o texto virtuoso, ele tem um pilar básico, que é fazer a despesa crescer menos do que a receita. E o faz de uma maneira que me parece inteligente. E não tem nada como temiam os mercados, os tais, de esquerdismo, de gastança, de nada disso. Né? Em qualquer lugar do mundo civilizado, a proposta, aliás, pode ser chamada de afinada com o liberalismo. Olha aqui, os únicos que têm algum direito, eu diria, de reclamar do texto, são os esquerdistas mesmo, militantes. Né? Porque não é um texto de esquerda, embora ele tenha uma vocação, claro, progressista. Né? Porque preserva educação, preserva saúde, busca garantir investimentos, mas tudo feito com lógica, com rigor, com técnica. Ah, mas precisa ver de onde saíram as receitas. Calma, as coisas estão ainda sendo informadas, né? Não se conhece exatamente a íntegra do texto. Os arruaceiros da quinta série do liberalismo chucro no Brasil, que de liberalismo não tem nada, são só uns reacionários com saudade daquele capitão truculento, saíram levantando óbices ao texto. Né? Um texto que, de resto, promete zerar o déficit já no ano que vem, fazer superávit de 0,5% em 2025, 1% em 2026. Né? Estamos, neste ano, um déficit aí abaixo de 1%, tudo indica. Essas mesmas pessoas que não gostaram do texto são aquelas que previam que nós teríamos um déficit primário neste ano de até 260 bilhões, deve ser inferior a 100 bilhões. Então é uma gente que é especialista nas próprias previsões e que erra com a maior cara de pau. Ah, bom, então é o seguinte, quanto aos arruaceiros, eu resolvi sacar o meu trabuco da opinião nessa área. Hein? O Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco. Em nota disse que a proposta é robusta, desenhada para agregar previsibilidade e orientar o governo para uma boa gestão das contas públicas. Quer mais? Tem. Disse ainda que a proposta oferece parâmetros saudáveis para a trajetória da dívida pública e assim determina expectativas positivas aos agentes econômicos e investidores. Ao ser criativa, flexível e simples, a nova regra fiscal representa um avanço e mantém os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é verdade, e do teto de gastos no seguinte sentido: tem limite para gasto. Né? E ainda, o gradualismo também é um dos pilares de sua lógica, o que representa um aspecto elogiável por permitir uma execução tempestiva sem turbulências. Querem saber? Entre o presidente do Conselho de Administração do Bradesco e uns arruaceiros, alguns de algumas corretoras com nomes estranhos em língua nenhuma, eu fico com Trabuco. E agora Ricardo Lewandowski. Disse sair com a convicção de que cumpriu a missão e anunciou que partirá para novas jornadas. Não disse quais. A especulação de que pode ocupar um cargo no governo, uma embaixada, não se sabe. Né? Falou sobre a trajetória. A minha judicatura, desde quando eu entrei no Tribunal de Alçada Criminal em 1990, sempre se pautou por essa visão, uma visão garantista, uma visão que prestigia os direitos fundamentais. E isso é verdade. Sempre se comportou, do ponto de vista técnico, de maneira impecável, sabendo justificar suas posições, mesmo quando discordei dele. E isso aconteceu mais de uma vez. Né? E um ministro lhano, educado,
que evita a crispação, né? E sobre o seu substituto, disse que não se atreveria a sugerir nomes a Lula, enfim, né? Agora, afirmou uma coisa importante. É preciso, antes de mais nada, ser corajoso e enfrentar as enormes pressões que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem de enfrentar em seu cotidiano. Sim, muitas vezes o Supremo vota contra aquilo que parece óbvio e contra vagas de opinião. Tem de ter coragem de fazê-lo sim, e o ministro está certo. É isso aí.